Graças a Paz, igreja. Bom dia. Hoje, geralmente eu uso o Kindle, uso alguma coisa eletrônica para acompanhar. Hoje eu fiz bem, assim, imprimi folha, escrevi e tal. Aí eu estava com medo porque eu sou meio desastrado. Aí, desde ontem, eu falei, nossa, quer ver que eu vou rasgar, vou tacar água, vou derrubar, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Aí não, até aqui então tava ok, tava normal. Aí a Amélia agora antes pegou, deu uma puxadinha, quase rasgou, deixou a marca dela na pregação. De toda forma, é um privilégio a gente poder falar sobre o Evangelho. É engraçado pensar nesse tema de Evangelho em relação à série que nós estamos tendo aqui, porque, como eu falei umas 3 semanas atrás sobre pregação expositiva, a nossa intenção é que o Evangelho, Cristo Jesus, a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação nele por graça, através da fé, é pregado todos os domingos. Só que agora a gente tem essa oportunidade de poder tirar todas as outras coisas e falar de maneira especificamente por isso. Só que assim, antes da gente ler a palavra, orar, tudo, desculpem a metáfora, mas por vezes, tudo bem? Por vezes vir na igreja é quase como se fosse uma roleta russa. O que eu quero dizer com isso? É extremamente perigoso o que a gente faz aqui. Muito perigoso. O que eu quero dizer? Se o que eu falar aqui não vier de Deus, por uma perversão da palavra, eu vou responder por cada palavra diante do trono de Deus. Isso é muito perigoso. Mas se o que eu falar aqui for verdadeiro, prover de Deus, ser o que Deus tem para falar para vocês, vocês vão responder de cada uma dessas palavras diante do trono de Deus. Então é algo muito perigoso, é uma posição perigosa que nós estamos, especialmente quando vamos falar sobre algo como o Evangelho, que é a mensagem mais urgente que a gente pode imaginar. É aquilo mais do que qualquer outro tipo de notícia, mais do que qualquer coisa relativa à saúde de vocês, mais do que qualquer coisa relativa à família de vocês, ao relacionamento de vocês, a urgência maior de nossas almas é ouvir, entender e responder à mensagem do Evangelho. Não há nada mais urgente, não há nada mais precioso. Vamos abrir. Eu vou pedir para vocês lerem essa primeira. Eu vou ler 3 passagens, nós vamos ler elas de pé, mas abra nessa primeira para vocês não ficarem passando de um para o outro. Vamos ler essa primeira, as outras 2 a gente lê no slide. Tá? Isaías 6, do 1 ao 8, conforme você achar, fique de pé para a leitura. Se não souber onde é Isaías, acha Salmos e segue, vira à direita em Salmos, segue 3 quarteirões. Você acha Isaías? Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me.
Agora podem acompanhar no telão, a gente vai para Romanos 1. Romanos 1 a gente vai ler do 1 ao 6, aí pular para o 16. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. Pular para o 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora Efésios 2. Efésios 2, a gente vai ler do 1 ao 3. Vou pedir para o Du só colocar do 1 ao 3, e aí vou ler as primeiras duas palavras do 4, mas não vou nem colocar o 4 ali para vocês focarem nesse comecinho, e depois a gente lê um pouco mais de Efésios 2, conforme a gente vai avançando a mensagem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. O versículo 4 começa: mas Deus. Vamos orar. Podem ossos secos viver? Tu sabes, assim. Sopra de ti mesmo e nos aviva. Amém. Podemos se sentar. Peço para você responder no seu coração. Você pode ter 60 anos de crente, você pode não ser crente. Está aqui algum convite. O que é o Evangelho? Talvez para tornar um pouco mais palpável a pergunta, como alguém é salvo? Por que alguém é salvo? Por que alguém vai para o céu? Por que alguém não vai para o inferno? Ou uma pergunta clássica de evangelismo: se você chegasse diante dos portões do céu hoje, e o anjo te perguntasse: mas por que você merece entrar aqui? Por que eu devo te deixar entrar? O que você responderia? Diante do Evangelho, diante desse tema, que nós vamos andar com calma, vamos pensar, vamos conversar um pouco a respeito hoje, tem 3 erros essenciais, 3 erros muito comuns, dentro da igreja, fora da igreja, assim, 3 erros que nós estamos sujeitos muito. Um deles é o legalismo. O que é legalismo? Eu já vi, uma vez falando, uns anos atrás na faculdade, falando com um amigo católico, conversando, tal, tudo, falando sobre questão de salvação. Falei, porque a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, né? É pela fé em Cristo. Ele: como assim não é pelas obras? É como? Como não é pelas obras? Ele ficou revoltado, me excluiu das redes sociais até. Eu falei de boa, juro. Outra coisa, nessa linha de legalismo mesmo, que eu já ouvi de uma pessoa sem religião, com tendência à religião de matrizes africanas, e já ouvi de evangélico também.
No caso, a pessoa que eu vi era uma evangélica desviada, senhora já, que estava bêbada num bar. Deus sabe que eu coloquei meus tijolinhos no céu. Aquilo que eu fiz não se pode apagar, não importa, beleza, estou vivendo de X jeito, estou fazendo tal coisa, tudo tal, mas estou construindo ali no céu. O que é esse erro? Qual que é o problema com esse tipo de pensamento? Porque a graça de Deus, o presente de Deus, a transformação de Deus, a salvação de Deus, nunca vai ser motivo de orgulho para nós. O padrão que a gente usa quando fala das nossas boas obras, somos nós mesmos. Eu fiz essa ilustração 3 semanas atrás, mas eu vou fazer mais uma vez, vocês vão ouvir de novo, porque é boa. Eu olhando para vocês, eu posso me comparar, alguns de vocês eu conheço mais, outros de vocês eu não conheço tanto, e eu vou ver, tá, vou usar as mesmas 2 pessoas, cadê o Xê? O Xê não está aqui, mas vou usar ele de novo. Eu posso olhar para o Daniel e falar, nossa, o Daniel faz algumas coisas melhores que eu, outras a gente está ali parecido tal. Posso olhar para o Xê, mas do Xê eu faço algumas coisas melhores que ele. E a gente vai pegar, olhar para fora e falar, nossa, mas tem tanta gente ruim, né? Tem traficante, tem assassino, tem isso, tem aquilo. Não é possível que Deus não esteja olhando aquilo que eu estou fazendo. Não é possível que Deus não tenha misericórdia de mim, né, se eu sou tão melhor que essas outras pessoas. O que eu falei desse ponto? Isso olhando a nível humano, beleza. Mas não é com humanos que nós nos comparamos. A nota para a gente passar não é uma nota humana. É aquilo. Se eu estou no topo de uma montanha e olho para alguém no fundo de um vale, eu vou falar, nossa, eu estou bem mais alto que aquela pessoa. Se alguém que está na lua olhar para baixo, não vai ter diferença nenhuma, estando no topo da montanha, estando no fundo do vale. Nós nos comparamos com o padrão de Cristo. Se depender daquilo que a gente faz, é tentar subir uma montanha numa corda de areia. Esse é um erro. A graça não é para o nosso orgulho, não é para a gente construir alguma coisa. Outro erro, libertinagem. Beleza, então Deus me ama, posso viver como eu quiser. Não importa, Bíblia, esses mandamentos. Deus me ama e está tudo bem. Deus vai mostrar o amor dele. O problema é que a graça transforma. Deus não perdoa sem adotar e sem limpar. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com a mãe de vocês. A mãe de vocês não deixou vocês fazerem alguma coisa. E vocês falam, mas o fulano... O que a mãe de vocês com certeza falou? Fulano não é meu filho. E é isso. A gente estabelece padrões e amor para os nossos filhos, não para os filhos dos outros. Deus, quando nos salva, nos adota. Nós nos tornamos filhos deles. E Ele coloca um padrão para nós. Ele não nos perdoa sem nos adotar e nos limpar. Por isso que a libertinagem, viver, beleza, Deus me ama, então vou fazer o que eu quiser, é um erro. Mas tem um que eu acho pior que esses dois. Pior que o legalismo, pior que a libertinagem, para mim, é a indiferença. Ah, Deus existir, Deus não existir, nem sei porque eu estou aqui, talvez dos jovens, dos adolescentes, meu pai me obrigou a estar aqui, tanto faz. E não sei nem o que falar para esse, por quê? Caso Deus não exista, tudo que é bom, tudo que é alegre, tudo que é amoroso, é só para essa vida. Então você tem que pensar nisso. Porque tudo aquilo que vale alguma coisa vai passar bem rápido. Então isso precisa ser relevante minimamente para você. E se Deus existir, e você o rejeita, e foge ou não liga para Ele, aí é pior. Porque aí você vai estar diante dEle no final dos dias, sem ter nenhuma proteção. O que a gente faz com a indiferença? Nada, é só um novo coração. É só um milagre de Deus. Não tem o que o pregador pode fazer, posso virar pirueta aqui, não tenho o que fazer, senão Deus trocar corações. O que é o Evangelho?
para mim, uma frase que eu vou repetir mais uma, duas vezes aqui, é: Evangelho é a proclamação da vitória de Cristo e o chamado para nós sermos salvos, transformados e comissionados para que o nome de Deus seja adorado. Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, é a proclamação da vitória de Cristo e o chamado para nós sermos salvos, transformados e comissionados para que o nome de Deus seja adorado. A gente vai ver um pouco disso nessas passagens. Primeiramente, Deus quer se revelar, Deus se revela, Deus divide de si mesmo. Se a gente olhar para a criação, a gente vê Deus queria andar com Adão e Eva, Deus queria se encontrar com eles, Deus andava com eles. Deus não nos fez para nós termos uma vida ok, Deus nos fez para nós conhecermos, glorificarmos, amarmos, aproveitarmos, termos esse prazer, essa alegria nele. Deus nos fez para se relacionar conosco, para que nós conheçamos dele. Deus quer se revelar, quer se mostrar, quer que nós tenhamos nossos olhos abertos e conheçamos dele. A gente vê isso em Paulo. Deus quis se revelar para Paulo. Paulo não estava procurando Deus, Paulo estava procurando morte. E Deus quis se mostrar para ele, Deus quer se mostrar para nós. Romanos 1, 2, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Deus o chamou, separado para o Evangelho de Deus. Que interessante, Evangelho de Deus. Evangelho de Deus, aí, só um parênteses, não é, Evangelho é sobre Deus, envolve a pessoa de Deus, mas aqui não é no sentido de esse Evangelho é sobre Deus, é que esse Evangelho pertence a Deus. Olha a importância, a urgência daquilo que a gente está falando, né? Mas o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Deus mostrou, Deus prometeu, Deus revelou, Deus abriu, Deus abre a cortina para que a gente possa ver e conhecer dele. Efésios 2, vamos pular lá para o 18. Pois, é outro assunto, daqui a pouco eu chego nesse assunto, mas olha que bonito. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Dele quem? Jesus. Por meio de Jesus temos acesso ao Pai por um só Espírito. Em Jesus, pelo Espírito, nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus, caminho para Ele. 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós estamos crescendo nesse evangelho e conhecer de Deus num edifício que tem como colunas os profetas, Isaías que eu li aqui para vocês, e os apóstolos, o Antigo e o Novo Testamento. Nós conhecemos dele e a pedra angular, a pedra da qual nada fica de pé sem ela, é Cristo Jesus. Deus quer se revelar. E agora vamos ler com calma Isaías 6, para a gente entender esse revelar de Deus. 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então, um ano de crise, o rei Uzias, parente de Isaías, depois de 50 anos, assim, e assim, o Uzias, o final dele foi muito triste, só que, apesar do final dele ser tão triste, ele foi top 5 de reis, depois de Salomão. Então, ele foi um rei muito importante. Depois de 50 anos de reinado, ele termina muito mal, morre por conta de um pecado terrível dele, e aí o país está em crise. Nesse ano, Deus se mostrou, deu uma revelação gigantesca para o profeta Isaías. Ele viu o trono de Deus no templo, ele viu, primeiro trono, rei, realeza, alto, exaltado. Então ele viu aquele trono enorme, magnífico, e as abas da sua veste enchiam o templo. Quando eu falei dessa passagem, eu já comentei isso. Mas como assim as abas? Por que Deus estava com um vestidão? Por que isso foi visto ali? Se você procurar, a coroação da Rainha Elizabeth, que foi televisionada, tal, tudo. Não lembro qual ano, boas décadas atrás. Você vai ver ela novinha ali, tal, com aquele vestido lindo. E do vestido dela, você vai ver 6 mulheres
tendo que carregar as abas do vestido dela, atrás dela. Por quê? Porque em linguagem de realeza, em linguagem de monarquia, o tamanho da veste indica a majestade. E essa veste colocada por Deus, que ali ele se revelou para Isaías, enchia todo o templo, tamanho da realeza que ele estava ali. E acima desse trono tinham serafins, com 6 asas. Serafins, anjos. E assim, diferença de nós para anjos. Os anjos que pecaram viraram demônios. Então, se são anjos, são serafins, estão ao redor do trono de Deus, eles são criaturas criadas por Deus sem pecado. São criaturas que têm um nível de santidade, intimidade com Deus, que é impensável para nós até a volta de Cristo Jesus. São criaturas com poder que 2 pequenos anjos, nem ao nível de serafins, destruíram 2 cidades com maior facilidade. São seres perfeitos, elevados, muito melhores do que nós. E eles estão aqui com 6 asas. Deus faz as suas criaturas de acordo com o ambiente que elas vão viver. Deus faz o peixe com capacidade de conseguir, né, com as guelras, tudo. Deus faz o urso polar gordão para conseguir aguentar o frio. Deus faz os bichos de acordo com o ambiente que eles estão. E nós, seres humanos, qualquer criatura. Por que 6 asas? Qual que era o papel, qual que era o ambiente desses serafins? O trono de Deus, a glória de Deus. E eles precisavam de 2 asas para cobrir o rosto deles. Os olhos deles não podiam contemplar a grandeza, a grandiosidade, a majestade de Deus. Com 2 cobriam os pés. É como se falassem, pense em Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o terreno que você está é santo. Os pés indicam que é criatura, que é do chão. Ainda que eles são celestes, mas eles são, em relação a Deus, eles são criaturas, não criados. Então eles cobriam ali. E o que eles cantavam? Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. No português, a gente tem algumas formas de deixar claro. Beleza, estou destacando. Você está falando lá no WhatsApp, quero destacar. Mandei uma mensagem grande, mas eu quero destacar um trecho dela. O que você faz? Você pode deixar em caixa alta, você pode colocar um monte de exclamação, você pode sublinhar, você pode deixar em negrito, você pode fazer algumas coisas para indicar. É isso que eu quero que você tenha atenção. No hebraico não tinha isso, a forma que eles fazem é diferente. Por exemplo, quando Jesus vai falar uma coisa importante, a gente usa amém no final, né? No final da oração, na pregação, concordo, amém. Jesus usava no começo, quando ele ia começar um discurso. Ele falava amém, que nas nossas Bíblias está em verdade. E ele repetia, em verdade, em verdade. Por que ele está repetindo? Atenção, escuta o que eu estou falando para você. Então, uma vez, quero que você ouça isso. 2 vezes, ouça isso com atenção. 3 vezes, isso é fundamental, isso é importante, isso é grande. Deus não fala na Bíblia. Deus é amor, amor, amor. Deus é amor, isso é verdade. Não fala, Deus é ira, é justiça, justiça, justiça. Apesar de Deus ser justo. Mas fala que Deus é santo, santo, santo. Eternamente cantado ao redor do trono dele. Santo, santo, santo. Diferente, separado, puro. E a glória dele enche toda a terra. Tamanha era a glória desse coral celeste que as portas, os batentes do templo tremiam. E aqui eu gosto, sou eu fantasiando um pouco talvez, mas de que não era questão da voz dele ser muito forte, mas de que era tão gloriosa a cena que mesmo objetos inanimados não conseguiam ficar parados diante do canto deles. E o templo ficou cheio de fumaça, fumaça relativa à glória de Deus. Essa revelação, esse Deus que quer se revelar para nós, esse Deus que quer nos conhecer, esse Deus que quer dar um norte para a sua vida, esse Deus que quer mostrar o que é sentido, o que é significado, que o mundo é mais do que você pensa. Mas isso, inicialmente, só o fato de Deus quer se revelar, são más notícias. Como vocês acham que Isaías ficou diante dessa glória que eu falei para vocês? Não, ele levantou as mãos e entrou no reteté.
Ele ficou cheio de alegria e tal. Olha a santidade de Deus. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Isaías, um homem muito melhor que qualquer um aqui, do ponto de vista humano, ele sabe que ele não é assim. Isaías 6,5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Algumas traduções está, estou desfeito. O que é o ai de mim? Existem palavras de bênção. Como que a Bíblia abençoa? Bem-aventurado, abençoado, feliz. Salmo 1, bem-aventurado aqueles. Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. São palavras de bênção. Ou seja, a bênção do Senhor. Pense em número 6, o olhar do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto do Senhor esteja sobre ti, te abençoando, te dando luz, te dando paz. Tem também palavras de maldição. Quando que é usado? Jesus, quando estava condenando os fariseus, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês fazem XYZ. Os profetas, o próprio Isaías, quando vai amaldiçoar uma cidade, ai de você, Jerusalém, porque você fez tal coisa, está idolatria. Ai de você, Babilônia, porque você fez isso, fez aquilo. Ai é uma palavra de maldição. Isaías, diante dessa revelação da santidade, da grandeza, da majestade de Deus, dos serafins ali ao redor, dos olhos dele virem o rei, se amaldiçoa. Nós não somos como Deus. Como que nós somos? Efésios 2, mais uma vez, por favor. 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Diante da vida de Deus, diante da grandiosidade de Deus, do ser de Deus, nós somos como mortos em transgressões e em pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu não preciso lutar muito para convencer de que você é pecador, é culpado, porque a nossa consciência já faz esse trabalho. Quando a gente para pensar nas coisas que aconteceram, a gente sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós fazemos, o que nós sentimos. Nós sabemos que nós somos culpados diante de Deus. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Nós somos... Deus é justo. Nós não somos. Não é a situação, nossa, mas Deus é amoroso, Deus vai perdoar. Mas veja só, se você for... Até tirei óculos. Se você for diante de um juiz, e tem alguém condenado lá, e esse juiz fala, a pessoa fez crimes horríveis, o juiz vira e fala, eu sou um juiz amoroso, então, tá tranquilo, te perdoei. Esse juiz é justo? Não é impossível ser um perdão automático. E Deus, enquanto nós temos vida, pela graça, pelo amor dele, ele pausou a execução da justiça dele, para que nós possamos conhecer a vida verdadeira em Cristo. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para os nossos erros e falar, quem sou eu diante de Deus? Olha para a nossa diferença dele, olha para a nossa culpa, olha para os nossos pecados, olha para as nossas necessidades, para as nossas alienações, separados de nós mesmos. Com certeza vocês têm esse sentimento. Às vezes eu sinto, eu não encaixo em mim mesmo. Eu não vivo como eu deveria, eu não amo como eu deveria, não sou amado como eu deveria. O que eu faço? Me sinto estranho, me sinto alienado na própria vida. Esse é um sentimento de que há algo errado, de algo que não está bem. E sabe o que não está bem no mundo? Nós. Se você não está em Cristo, eu falo isso com todo o pesar do meu coração, sabendo que eu faço parte disso fora de Cristo, antes de estar em Cristo.
O mundo aguarda a revelação, o mundo aguarda o retorno de Cristo Jesus para mudar esse mundo. Vai haver um julgamento. Se você não está em Cristo Jesus, no momento em que você for condenado e caminhar para o inferno, toda a criação exultará na sua condenação, porque nós somos o que está de errado no mundo. Não pense que nós temos qualquer chance de olhar para Deus e falar, mas Deus, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Pense que esse é um Deus que condenará, que nós vamos ver diante do trono dele, fugindo e pedindo por morte seres bem mais fortes, bem mais poderosos que nós, como o próprio Satanás, sozinhos em nós e nos nossos pecados, nós temos condenação. Efésios 2:4. E aí? Deus deixou assim? Mas Deus, Ele interviu, Ele entrou na história, Ele não nos deixou solitários, Ele entrou com boas notícias. Evangelho significa isso, boas notícias. A palavra evangelho era uma palavra até meio política. Quando o imperador Augusto nasceu, foi proclamado o evangelho, as boas notícias para o império, porque esse rei de paz, esse imperador de paz nasceu. Então era uma palavra com uma conotação bem de conquista, de rei, de imperador, da proclamação de uma vitória. Eu comentei na proclamação de vitória, tal. Já a gente volta para Efésios, mas se teve uma vitória foi de qual batalha? Como que Deus lutou a batalha contra o diabo, a morte, o pecado, contra a nossa injustiça? Romanos 1, 3 e 4. Então, 2, o que foi prometido por ele de antemão, o evangelho de Deus prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. 3, acerca de seu filho, como homem descendente de Davi, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo foi anunciado pelas Escrituras, Cristo foi anunciado por Gabriel para Maria, Cristo encarnou e veio até nós. Você veja como é mais amoroso Ele nos perdoar e deixar a gente, beleza? Esse é algo tão impessoal, não é um juiz perdoando, não é um juiz executando um perdão, é alguém que entrou na história, que entrou em nossa carne, que passou por as mesmas tentações que nós, porém sem pecado. Ele encarnou aqui, Ele veio até nós, Ele veio morar conosco, tabernaculou entre nós, santificou essa criação caída em pecado com a sua presença santa e viveu uma vida perfeita. Ele foi o humano perfeito, Ele foi o que Adão devia ser, Ele foi. Ele obedeceu tudo, perfeitamente justo. E o que nós fizemos com o autor da vida? Crucificamos o autor da vida. E a cruz, gente, não tenho tempo, não é nem o assunto, a gente vai falar sobre crucificação mais perto da Páscoa, é a morte de um inseto. Não é uma morte digna, não é uma morte floreada, não é uma morte era comum, pena de morte era algo bem comum no dia a dia deles, mas tinha penas de morte e penas de morte. Pena de morte mais pomposa, decapitação. Rápido, limpo, pá, foi. Se um cidadão romano cometesse um crime para ser morto, era decapitação. E aí ia piorando. Enforcar, ia piorando. A cruz era para ralé, para os piores dos piores, para aqueles que Roma quer falar. Esses são os inimigos de Roma que não valem a pena viver, não vale a pena nem ter um executor para olhar nos olhos dele antes dele morrer. Como que as pessoas morriam na cruz? A tortura de Jesus foi diferente. A maioria das pessoas não era torturada ao nível que Jesus foi. Como que a pessoa morria? Ela era pregada, ficava toda torta, a cruz não era tão bonitinha, ele ficava para baixo. Isso pesava sobre o pulmão dele. Então ele não conseguia respirar. Para respirar, a pessoa tinha que se inclinar para frente. Aí quando ela perdesse a força, não consegue mais. Então devagar ela ia fazendo isso, fazendo, até padecer por falta de ar. Ou seja, você não é digno de alguém matando você. A gente vai colocar aqui para você acabar se matando mesmo quando perder o ar. Era uma morte que era um espetáculo. Uma morte que era para tocar trombeta para que aquela pessoa fosse morta.
Lembra que eu falei que as criaturas, se nós fora de Cristo Jesus formos condenados, as criaturas iriam exaltar e glorificar? Era mais ou menos isso em Roma. Era Roma, os romanos comemorando a morte do crucificado. Cristo padeceu numa cruz, levando nossos pecados. E essa foi a forma que ele venceu sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado. Porque 3 dias depois, ele tornou a vida. Ele ressuscitou, não como qualquer um, ele ressuscitou e subiu aos céus, não como Lázaro. Lázaro morreu, voltou à vida. Cristo recriou a humanidade na morte e ressurreição dele. Ele criou, foi o mesmo esforço para se criar todo o universo, foi feito ali na ressurreição de Cristo, que começou uma nova criação. Por isso que a gente foca mais no domingo do que no sábado. O sábado, criação completa. Domingo, nova criação na ressurreição em Cristo. E ele ascendeu aos céus. Não tem tempo, mas gostaria de ler, se tivéssemos de ler o Salmo 24, porque é um salmo de ascensão, é um salmo considerado para a coroação do rei. O que acontece? Quem poderá subir no Monte Santo do Senhor? Primeiro, no comecinho do Salmo 24, não precisa pôr, eu vou resumir aqui, se for ler vai pegar mais tempo. No comecinho fala, do Senhor é a terra, do Senhor pertence tudo. Quem pode subir no templo dele? Quem pode subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Se do Senhor pertence todas as coisas, quem pode entrar ali? Quem pode ser coroado como rei? Aquele que é puro, aquele que é limpo, puro de mãos, limpo de coração. Nenhum de nós. Então isso é um pequeno reflexo na terra de como é no céu. O templo servia para refletir um pouquinho do céu. Então eu imagino quando Cristo Jesus ascendeu aos céus, as portas celestiais fechadas, sem nunca nenhum ser humano de carne e osso ter entrado lá. Cristo Jesus, ele não subiu como um espírito, ele não subiu como um fantasma, ele não subiu para voltar a ser o que ele era antes da encarnação, ele subiu encarnado em corpo glorificado. E aí as portas abrindo e os anjos se perguntando, quem é esse? Quem é esse? Quem que vai entrar? Quem que vai passar por esses portões? Cristo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele levando cativo, levando como escravo, levando como derrotado o diabo, a morte e o pecado. E depois de assentar à direita da majestade nas alturas, ele manda do Espírito dele para fazer habitação nos que creem no seu nome. E nós aguardamos o retorno dele. Essa é a vitória de Cristo. Como que isso se torna real para nós? Como que isso é aplicado em nossas vidas? Cristo venceu. Como que nós fazemos parte disso? Como que isso é aplicado em nossos corações? Isaías 6, 7. Um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Uma brasa do trono de Deus, algo vindo do próprio Deus, algo que faz parte daquele trono de majestade. Tão quente, com um poder purificador tão grande que o serafim não consegue tocar na mão. Você vê que ele não carrega na mão, é uma visão, mas eu acho que carrega esse sentido. Ele não pega puramente na mão, ele pega com uma tenaz, aquele garfão de ferreiro, e pega, traz para Isaías. O que uma brasa do trono do altar desse Deus santo vai fazer num pequeno humano? Isaías reconheceu que o pecado dele, o foco do pecado dele e do povo dele era nos lábios. Essa brasa encostada. Cristo veio, de novo, eu já comentei isso, mas é tão bonito que eu preciso repetir. De acordo com a lei, tem algumas situações que deixam a pessoa impura. Não é pecaminosa, ser impuro não é pecaminoso, mas deixa a pessoa impura. Então ela não pode entrar no templo, tem algumas situações ali. Que era encostar em leproso, que era a mulher ou o homem com corrimento, né? Mais comum para a mulher, por causa da menstruação, e encostar em mortos. Então, se a gente encostasse em uma pessoa assim, ou se tornasse assim, seríamos considerados impuros, precisava passar por rituais lá, tal, tudo. Cristo veio, e o texto bíblico dos evangelhos faz questão de mostrar que a mulher do fluxo de sangue encostava nele, que ele encostava nos leprosos, que ele encostou no filho morto da viúva de Naim. Pela lei, segundo a lógica do pensamento judeu, a impureza deles passaria para Jesus. A pureza de Jesus passou para eles. Jesus encosta em nós. Jesus vem e encosta.
onde você mais tem pecado, nos cantos mais escuros da sua alma, Jesus vem e transforma, e limpa. Como que é isso? Beleza, então eu vou parar de pecar e aí eu sou aceito por Deus. Não é essa a lógica. Efésios 2, do 4. Mas Deus, todavia Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não vai dar tempo de falar tudo que eu tinha para falar. Ele nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. O que é isso? Cristo, humano como nós, um corpo transformado, mas humano como nós, está à direita de Deus. Nós podemos participar dele. Nós podemos ser ramos da videira. Nós, se estamos em Cristo, podemos falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim aqui, de uma certa forma, fala muito isso em João 17, se você ficar com dúvida sobre esse assunto, lê lá, nós estamos nele, à direita da majestade nas alturas. A gente não precisa esperar o retorno de Cristo para já ter um pouco da vida eterna aqui. Por mais que a gente vai sofrer com pecado, que a gente tem que se arrepender, que a gente vai sofrer com dores, com enfermidades, com tristezas, um pouco da vida eterna já vem em nós, aqui. 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém se glorie. Como que nós somos salvos? Arrependimento e fé. E não é pelo poder da nossa fé, não é pelo tamanho da nossa fé. A fé é dom de Deus dado pela graça dele. Um presente. Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O tempo urge, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho para aquele que crê. Martinho Lutero ficava doido com isso, porque ele achava, eu tenho que ser muito justo então, para conseguir o Evangelho. E aí ele entendeu o quê? O que fala em 2 Coríntios 5, 21, coloca para mim, Du, pelo menos esse, 2 Coríntios 5, 21. Du, Eduardo, 2 Coríntios 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus... essa aí deixa mais leve, tá bom? Essa tradução está deixando mais leve. Tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que nos tornássemos justiça de Deus é o mesmo do tratou como. Ou seja, Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo Jesus na cruz recebeu o nosso pecado e foi tratado de acordo com o peso da ira de Deus, que nós sofreríamos eternamente no inferno, foi colocado ali sobre aquele homem. E em nós, a justiça dele nos cobre como um manto. Nós estamos cobertos, se você está em Cristo, se você se arrependeu, se você creu no Evangelho, você está coberto com a justiça de Deus, ao ponto de que eu falo isso com medo, tremendo. Se você está em Cristo, você, com seus pecados, com as coisas que você já cometeu, quando você padecer, morrer e for para o céu, ou quando Cristo voltar e transformar todas as coisas, você vai ter tanto direito de estar, em um sentido, tanto direito de estar lá, quanto o próprio Jesus. E eu falo isso com temor no meu coração. Então o que a gente faz contra a indiferença que eu comentei no começo? Venham a Cristo, olhem para Cristo, bebam da água viva que Cristo dá,
creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Não importa se você foi batizado há 20 anos atrás, se você percebe que hoje você não crê no Evangelho, creia nele, se entregue a ele. Não importa se você caiu por aqui por acaso, creia no Evangelho, venha até ele, entregue-se a ele, se arrependa e creia. Como nós viveremos agora com novos corações? Efésios 2:10. Então beleza, pela graça. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Cristo preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então não é por obras, mas gera obras, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus faz com que não seja um peso, não seja uma obrigação, como se fosse cumprir uma lista de tarefas, mas nós vamos querer desesperadamente sermos como esse Cristo. Sermos como esse Cristo. Resumindo um pouco, volta para Isaías 6:8. Então, nós somos vida nova, então nova criação, isso muda o que a gente faz. Isso nos dá arrependimento, isso nos dá fé, isso nos dá amor. Não é possível, depois das coisas que eu falei aqui, você acreditar que a pessoa, beleza, levanta a mão, repete uma oração, está salvo e vive de qualquer jeito. Porque esse amor foi tocado. Como foi para Isaías, tocou e queimou o foco do pecado dele. Então ele é limpo. E o que acontece depois? Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aqui é um chamado a ser um profeta. Qual que era o foco do pecado de Isaías? A boca. Exatamente o que ele iria usar para profetizar. E aqui, exatamente onde ele foi perdoado, exatamente onde ele pecava, exatamente onde ele via que era o foco da impureza dele. Eis-me aqui, envia-me. A gente pode agora, a gente é comissionado a proclamar dessa verdade, a proclamar de quem Cristo é, a querer trazer todo povo, tribo e nação diante desse Deus. Então, contra o legalismo, achar que é pelas nossas próprias obras, esqueça de si, esquece de você, esquece de tentar lutar para fazer coisas, esquece. Contra a libertinagem, entregue-se a Deus, que Ele vai se mostrar mais prazeroso do que qualquer pecado. Como que a gente faz isso? Pelos meios de graça. Simples, leitura da palavra, oração, vindo ao culto, comunhão, boas amizades, e se desespera diante de Deus pedindo um milagre. E Ele faz, porque não é de nós, é da graça dele operando em nós. Pode ser lento, tem gente que acontece e vence pecados e pula e vai mais rápido. Pode ser lento, pode ser passinho por passinho. Você se colocando diante de Deus, clamando pela misericórdia dele, de forma nenhuma será jogado fora. Proclame, ore, envolva-se com a missão de Deus, queira juntar adoradores para adorá-lo, para contemplar dessa... Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas qual que é o objetivo de tudo isso? Não é simplesmente as pessoas mudarem de vida, não é simplesmente a gente ter pessoas na igreja, não é simplesmente pessoas se batizarem. Qual que é o objetivo para que tudo isso aponta? Qual que é a sombra essa é a sombra, qual que é a realidade para a qual tudo isso aponta? Uma multidão de pessoas formadas, rapidinho, Efésios 2, 19. 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus quer construir eternamente, para toda a eternidade, diante dele, um templo de adoração, em que ele vai se dividir de si mesmo e ter alegria e paz eternamente. E ele quer fazer isso, tijolinho por tijolinho, vida por vida ali diante dele. Evangelho é a proclamação da vitória de Cristo e o chamado para nós sermos salvos, transformados e comissionados para que o nome dele seja adorado. Oremos. Senhor Jesus, sopra do teu Espírito sobre nós.
nos junta, pega onde são ossos secos, pútridos, e dá da tua vida. Opera sobre quem pensa poder lutar nas suas próprias obras, um esquecimento de si mesmo. Opera naqueles que estão em pecados horríveis, uma entrega para o Senhor. Dá vida para aqueles que estão indiferentes, meu Deus. Possamos ter arrependimento e fé diante de Ti. Que nós possamos viver para proclamar, viver e refletir do Teu Evangelho. Amém.